Vamos ficar em pé e fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Pai, nós te damos graças em primeiro lugar pela vida, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos permitido estar aqui, né? Cada um de nós tem, né, as suas dificuldades, tem as suas responsabilidades, tem as suas deficiências, mas o Senhor tem nos trazido até aqui. Amém. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito para nós nisso. Amém. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha a ministrar o nosso coração, pedimos que o Senhor venha a trabalhar conosco, não apenas na nossa mente, quando nós estivermos aprendendo coisas novas, mas também no nosso espírito, quando o Senhor quiser falar conosco. Não, Jesus. E nós pedimos que o Senhor apresse aqueles que estão vindo, né, aqueles que estão com alguma dificuldade, algum impedimento, que o Senhor libere agora, envie os teus anjos a guardar e a proteger a cada um. E nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje a aula vai ter que ser tão bonita quanto o dia, em nome de Jesus. Olha, eu diria que a aula tem que ser mais bonita que o dia. Porque se a aula for menos bonita que o dia, você vai querer ir curtir o dia e não ficar na aula. Então, apenas corrigindo, a aula hoje vai ser melhor do que o dia. Yes. Deixa eu ver se eu mandar isso aí. Tá inglês aí. Yes. Vamos lá? Yes. Vamos lá todos juntos? A Rosana vai tirar uma foto, é isso? Então tá bom. Romanos capítulo 1, 16 até 17. 1, 2, 3 e... Porque não... Não. Respira. 1, 2, 3 e... Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Só a parte em negrito, mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez, mas o justo viverá pela fé. Palavra forte, não é? Apóstolo Paulo. Na verdade, essa frase, mas o justo viverá pela fé, é lá do livro de Levítico. Então Moisés escreveu isso. Paulo aqui simplesmente usou esse versículo, né? E utilizou dentro do contexto, né? Como conhecedor da Torá, então ele pôde fazer isso aqui no Novo Testamento. Esses dois versículos, junto com um outro versículo que agora não lembro o endereço, se alguém lembrar pode falar, que diz assim: mas pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A gente consegue repetir esse? Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo, pela graça sois salvos, que também foi Paulo quem escreveu, e esse versículo aqui revolucionou a história da humanidade. E não apenas a história religiosa, mas a história religiosa, a história econômica, a história cultural e a história política do mundo inteiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E quem foi despertado por isso aqui? E que gerou toda essa revolução? Um homem, Martinho Lutero. E nós vamos hoje entrar bastante forte, né? Hoje o nosso tema é Reforma Protestante. Então hoje nós vamos destrinchar esse negócio todo. Semana passada a gente já viu o começo disso daí, né? Principalmente com John Hus. Lembram da historinha do John Hus? John Hus foi um homem que era um religioso e ele começou a entender coisas de que a Igreja Católica Apostólica Romana estava desvirtuando dos caminhos da fé. E a gente mostrou aqui vários pontos, né? Principalmente, bom dia, né? O que mais chamou a atenção, pelo menos de Lutero, mas também de John Hus,
foi a venda das indulgências, né, que era um título que a igreja vendia prometendo perdão de pecados. Né? Isso é fato histórico, nós vamos até mostrar um pedacinho de um filme aqui falando sobre isso também. Então a igreja estava fazendo isso para construir a Basílica de Roma, né? A igreja de São Pedro, que estava custando muito dinheiro, toda banhada a ouro, com artistas, né, caros, Michelangelo, etc. Né? A famosa Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, que faz parte, né, da igreja de São Pedro, pintado por Michelangelo. Sem questionar a questão da obra de arte, a questão, né, da beleza, etc. Mas bancada com dinheiro de mentira, né? Venda de mentira. Porque a indulgência nada mais é do que isso. Como que a igreja pode dar um título para alguém vender, né? E a frase típica era o seguinte, né? Cada moeda que faz barulho no fundo do gasofilácio, né, é um pecado a menos ou uma alma que está saindo do purgatório. Então, com base nisso, a igreja arrecadou muito dinheiro para fazer a construção da Basílica de São Pedro. Em primeiro lugar, mas deve ter dado muito dinheiro, deve ter feito aquilo, sobrava para muita coisa. Então, esse texto aqui é o texto base da Reforma Protestante. Mas o justo viverá pela fé. Né? E o outro versículo, pela graça sois salvos. Pela graça. Né? Não pelo dinheiro, não pelas obras. E a sequência desse versículo diz, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode ter a glória da salvação. A glória da salvação pertence a Deus e ao Senhor Jesus. E não há mais ninguém. Não é? Então ninguém pode negociar com a salvação. Aquele que faz isso, eu tenho muita pena, que ele vai se enfrentar com o reto juiz no final de tudo, e a coisa vai ficar feia para o lado dele. Olhando para esse texto, Lutero percebeu que a salvação, ela não vem pelas obras, pelas coisas boas que você faz. Não vem por aí. E eu diria também, queridos, que a perdição, ela também não vem pelas coisas ruins que a gente faz. Pode parecer um negócio meio louco isso, né? Mas se você analisar que a salvação não vem pelas coisas boas que a gente faz, a perdição também não vem pelas coisas ruins que a gente faz. Se fosse assim, no céu, enquanto homem, só haveria uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Jesus. E só. É meio forte isso? Se você pensar, né? Se você pensar que o próprio apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço todos os dias. Levando isso em consideração, você não é condenado por aquilo que você faz. Porque o Senhor Jesus já morreu. E qualquer coisa que você faça é digno do perdão de Deus. Então não é pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer, seja de bom ou seja de ruim. A salvação, ela vem pela graça. E também pela fé, né? Com certeza. Mas a salvação vem pela graça. É Deus que libera a graça. E você tem que ter fé para crer e receber esse presente. E isso não tem nenhuma ligação com nada do que você faça ou deixe de fazer. Tem a ver com a sua atitude com relação às coisas que você fez ou deixou de fazer. Né? Isso sim. Porque se fosse diferente disso, meu irmão, não sobrava um. Só Jesus foi o Cordeiro Santo de Deus. Amém? Lutero entendeu isso. Lutero entendeu isso. E ele percebeu o quê? Que aquilo que estava acontecendo no mundo daquela época não estava bom. Não era de acordo com os princípios da palavra. Não era isso que Paulo quis dizer naquele texto.
Essa é a capa do nosso módulo, né? Do nosso livrinho. Aqui a gente tem, de um lado, o Coliseu de Roma, palco da morte dos cristãos, palco da perseguição de Roma, né? Que é uma etapa dessa história que a gente estudou aqui. E agora a etapa mais próxima de nós, mais moderna, que é a figura de Martinho Lutero, a partir da Reforma Protestante. Interessante a gente entender o seguinte: a Reforma Protestante, ela não foi apenas uma revolução religiosa, não foi apenas uma revolução, uma mudança, uma quebra de paradigma religiosa. Por quê? A gente estudou na aula passada e nas outras também, alguma coisa, no sentido assim, a igreja cristã, principalmente na Idade Média, anos aí de 1200 até 1500, principalmente nessa época, a igreja, ela tomou para si um poder, uma influência, um domínio tão grande que ela era, assim, a organização, a instituição mais poderosa da face da terra. Em todos os níveis, em termos de dinheiro, o dinheiro estava na mão do Papa, dos bispos, dos padres, estava na mão dessas pessoas. Influência política, certo? Os reis, todos eles, a maioria pelo menos, ou eram católicos, ou se diziam cristãos, por causa da influência que já existia na igreja. Então os reis, eles influenciavam a igreja, ordenando bispos, ordenando padres, criando instituições, dando dinheiro, certo? E ao mesmo tempo, a igreja influenciava os reis. Bom dia, família Brum. Porque, veja só, se eu permito que você entre na minha instituição e diga, eu quero que o bispo fulano de tal fique na cidade tal, ou eu quero que você ordene o padre fulaninho, porque é meu sobrinho, o que acontece? Tudo bem, eu vou fazer isso para você. Mas eu tenho uma questão ali, sabe aquele terreno que está lá? Eu quero construir uma igreja lá. Aliás, eu quero que você me dê aquele terreno e você banque a construção de uma igreja lá. Então é uma troca. Eu deixo você me influenciar e eu influencio você. E com isso, a coisa foi indo, de um tal nível, a população era maioria analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, né? A igreja usava a sua influência religiosa, dizendo, não, se você não fizer o que eu digo para você, você vai para o inferno, por toda a eternidade, você e a tua família inteira. E aí a pessoa, poxa, é mesmo, então eu tenho que fazer o que a igreja manda que eu faça. Então as pessoas não tinham cultura, não tinham acesso à Bíblia, e mesmo que tivesse não adiantava nada, porque não sabia ler, né? Não entendia, porque é verdade, tem muitas coisas da Bíblia que realmente, né? Além do mais, a Bíblia, nessa época, né, a gente estudou isso, a Vulgata Latina, né, era a Bíblia em latim, que foi feita a partir da versão dos 70, da Septuaginta, do grego. Então imagina, mesmo que vou ler em grego, eu não sei ler nem alemão, eu não sei ler italiano, como é que eu vou ler grego? Latim? O que é isso? Saúde? Latim, né? Não sei o que é isso. Então, gente, a cultura, o conhecimento, o dinheiro, o poder, a influência ficava toda na igreja. Porque a igreja tinha os colégios, a igreja tinha as universidades, né? Grandes universidades no mundo inteiro, né? Martinho Lutero, não foi Martinho Lutero, foi John Wesley, que a gente também vai falar aqui, estudou em Oxford, né? Onde nós temos um amigo lá que mora hoje, né? E trabalha na Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? Bem pertinho de Londres. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? Super famosa, a Universidade de Yale, uma das maiores, fundadas por religiosos. Estou falando aqui duas, assim,
Mas se você olhar as grandes universidades, né? Instituto Mackenzie, São Paulo, Universidade Mackenzie, é da Igreja Presbiteriana, quer dizer, hoje já não é mais da igreja, né? É uma instituição gigante, fundada por pastores, né? Então, historicamente, era assim. Né? Quanto mais para trás você volta na história, mais você vai ver que todas as grandes instituições eram assim. Com isso, com a reforma, quando Lutero e os outros reformadores começaram a mudar essas coisas, foi mexer em tudo, entendeu? Ah não, eu não obedeço mais à igreja romana, porque eu não concordo com isso. Só que a igreja romana tem o poder, então eu estou me desvinculando do poder da igreja romana e estou criando um novo poder. Uma nova economia, uma nova finança, uma nova mentalidade, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Thank you. Quem lembra aqui que estudou sobre a reforma protestante? No segundo grau para alguns, no ensino médio para outros. Quem é que é do tempo do segundo grau? Só eu? Não, né? Você não, né? Você já é ensino médio. A Rossana também não falou nada, mas ela é do tempo do segundo grau. Que? Vocês também, né? Não parece, Rossana. É a mesma coisa, né? Mudou aqui o ensino fundamental, quinta, oitava, que agora vai até a nona, mas o ensino médio, segundo grau, continua sendo 3 anos, né? Técnico. Ah, agora tem... Segundo, não, eu fiz técnico. Ah, eu também fiz técnico, mas era segundo grau. Era magistério, não? Magistério ela fez, eu fiz eletrotécnica. Ah, não, mas... Não, é científico. Sim, alguns chamavam de científico. Científico era antes ainda. Antes ainda. Antes ainda, era do tempo da Kézia. É do tempo da Kelly? Ginásio. Não, o ginásio é tempo do meu pai. Nossa, O ginásio é tempo do meu pai fez exame de admissão. Deus. Inclusive caía latim na prova. Caía latim. Latim. Caia latim na prova? Porque eu fiz o científico. Então, gente, esse assunto é tão importante que ainda na minha época, né, eu estudei lá no interior do Paraná, então eu sou VIP. Sou VIP. Sabe o que é VIP? Vim do interior do Paraná. Eu também. Você também é VIP, né? Eu também sou VIP, então. Pé vermelho. Sou pé vermelho. Lá no meu tempo, o que acontece? Além da influência católica ainda ser bastante grande, né? Uma cidade pequena, a igreja, né? Você veja nos dias, né? Nossos aí, a influência que a igreja tem. Mesmo assim se ensinava sobre a reforma, né? Era plena ditadura, mas a gente estudava sobre a Revolução Francesa. Mas então, é no mesmo nível, gente, né? Apesar da Igreja Católica dar uma amortecida nessa questão política, econômica, né? Mas a influência da reforma protestante, bom dia! Mexeu com tudo, mexeu com tudo, não foi pouca coisa não. Por que se chama reforma protestante? A gente vai ver vários nomes aqui, mas esse nome é forte, né? Protestante, por quê? Porque aconteceu um movimento de protesto contra a igreja, principalmente porque a igreja estava proibindo, num determinado momento lá, acho que a gente vai ver depois o nome do rei lá certinho, o rei proibiu o ensino da Escritura. Pregar a palavra, conversar sobre a Bíblia era proibido por lei. E aí, os cristãos não romanos, né, ainda não tinha um nome para isso, né, os cristãos não romanos foram lá e fizeram um protesto, foram para a rua, né, foram para a rua, não pode fazer isso, tal, né, aquele negócio assim. E aí, começaram a ser chamados de protestantes, aqueles que protestavam. Agora, protestavam contra o quê? Né? Protestavam contra a proibição de se ensinar a Bíblia. Ou seja, um protesto legítimo. Né? Legítimo. O contexto histórico da época da Reforma era deplorável. Né? A igreja corrompida, né? Envolvida com tudo quanto é coisa ruim, tinha os lados bons também, mas tinha muito ruim.
Principalmente a questão da indulgência, que a gente já falou aqui, né? Venda dos pecados. A questão, a Inquisição, né? Principalmente na Espanha e Portugal, e na Itália também. Né? Ou seja, quem não concorda comigo, manda matar. Simples. Simples. Manda matar. Você não concorda comigo? Você não pensa como eu? Morte. Nesse pacote aí, a gente vê aí nos filmes, principalmente judeus, né? Os feiticeiros, né? As bruxas, caça às bruxas. Não é? Mas não era só isso não. Tá? Homossexual ia nesse pacote, certo? Os cristãos não romanos entravam nesse pacote, eram chamados de hereges, heresia, manda queimar. Né? A gente viu aqui com John Hus, que foi o anterior de Lutero, em 100 anos, morto queimado, né? Mesmo na época de Lutero. Então, essas coisas aí, né, movimentaram o povo. Mais ou menos como aquela história do balão que a gente fez lá em Macabeus, quando a gente estudou, né? Vai indo, história. Eu abreviei aqui, ó. A gente já usou essa sigla antes, né? ICAR. O que é ICAR? Igreja Católica Apostólica Romana. Só ICAR. Não ia caber no slide ali, não. Não ia. Não, tinha outra gente. Eu nunca tinha visto essa sigla, mas agora no contexto dessas aulas aqui apareceu. Eu gostei, ficou bom. É uma sigla pequenininha, fala tudo, né? A igreja romana havia ultrapassado todos os seus limites. Tipo assim, deu, né? Basta. Agora a gente sempre precisa lembrar o seguinte, né? Por que isso não aconteceu no tempo de John Hus? Por que isso não aconteceu no tempo de Wycliffe, que foi o antecessor de John Hus? Né? Porque o que acontece? Né? Deus, ele faz as coisas no tempo certo, na hora certa, na hora que a coisa tem que acontecer. Jesus não poderia ter vindo antes? Não, porque não havia uma condição, né, propícia, adequada para que Jesus viesse antes. Jesus veio na hora certa. E a reforma não podia ter acontecido antes de toda essa coisa acontecer? Né? Não, tinha a hora certa. A gente já falou aqui sobre a questão da misericórdia de Deus e a justiça de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Né? Deus acredita no homem. Né? O homem está pisando na bola, está fazendo tudo errado, mas Deus acredita. Não, ele vai mudar. Ó, eu vou dar uma palavra para ele, ele vai, né? Vai mexer com ele, ele vai mudar de rumo. Só que chega uma hora em que tem que agir a justiça de Deus. Né? Aí Deus é tanto misericórdia quanto justiça. Deus não é um Deus desequilibrado, ele é equilibrado. Né? Então, a justiça, a misericórdia, o amor, elas trabalham em equilíbrio. Né? Veio o amor, não deu certo. Veio a misericórdia, não deu certo. Uma hora vai entrar em ação a justiça. Com o apoio dos burgueses. E aí entra a palavra-chave, falando em, né, contexto nosso aqui, a burguesia. O que era a burguesia? Que antes não existia, começou a existir nessa época. Eram os comerciantes, eram as pessoas que começavam a ter dinheiro, não era nobreza, não tinham títulos de nobreza, não era duque, conde, né, essas coisas aradas todas, príncipe, rei, né, e por aí vai. Não era nada disso. Pessoas comuns, como eu e você, mas que começaram a trabalhar e ganhar dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Pô, se eu tenho dinheiro, eu começo a ter influência na sociedade, eu começo, né? Eu compro, eu vendo, né? Eu compro de quem me interessa, eu vendo para quem me interessa. Então, né? Esse poder que vem com, né, o dinheiro, que é uma verdade, começou a aparecer esse pessoal, né? Que antes o que valia, quem tinha dinheiro, era a nobreza ou o clero, ou a igreja, né? Ninguém mais tinha dinheiro. Aí esses caras começaram a ganhar dinheiro e apareceu uma nova categoria dentro da sociedade. E esses caras, junto com o apoio deles, é que a reforma pôde romper com o domínio político, econômico, religioso e social. Né? Isso tinha que acontecer por quê?
Porque a igreja e a nobreza estavam em acordo. Então a nobreza, os reis, príncipes, duques, condes, não iam se voltar contra a igreja romana. Porque era tudo misturado, tudo uma coisa só. Era dar tiro no pé. Entendeu? Era dar tiro no pé. Se eu vou contra ele, quem vai se ferrar? Eu. Então eu vou ser contra ele? De jeito nenhum. Agora, esses caras aqui não. Esses caras, eles não dependiam. Muito pelo contrário, eles queriam mais era se ver livre da igreja. Por quê? Porque daí não tinha que pagar indulgência. Entendeu? Que era um absurdo, mas tinha que pagar. Não tinha que pagar imposto para os reis e para a nobreza. Né? Então, tipo assim, não se iludam também. A reforma protestante, ela não aconteceu só porque Martinho Lutero teve uma iluminação de Deus. E isso aconteceu. Né? Mas Deus agiu. Né? Deus utiliza tudo para fazer a vontade dele. Ele utiliza até o ímpio. E a motivação errada do ímpio. Utiliza o diabo, que é uma peste que é ruim. Mas para fazer a vontade de Deus, Deus não quer nem saber. Ele usa tudo. Né? E isso funciona assim hoje também. Né? Então, a burguesia foi chave, foi fundamental. Por que Martinho Lutero foi poupado e John Hus foi morto na fogueira? Porque tinha um burguês que também era nobre, né? Também era nobre, mas principalmente ele era burguês, pegou Martinho Lutero, escondeu num castelo, ele ficou lá anos escrevendo os livros dele, protegido com um exército em volta do castelo. Quem bancou isso? Os burgueses. E daí ele se manteve vivo. Né? John Hus não teve essa mesma sorte, foi para a fogueira. Mas ele mesmo já tinha profetizado. Lembra na aula passada? Qual foi o final da aula passada? Né? Vocês estão matando um ganso. Porque John Hus era... Hus significa ganso. Né? Mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne. E esse cisne vocês não vão matar. Né? E isso tudo que eu estou falando aqui aconteceu 100 anos depois da morte de John Hus, né? Que já tinha profetizado. A igreja se considerava a senhora do mundo. Eu mando, eu posso, eu aconteço, eu faço, não tenho que prestar conta para ninguém. Né? Sou eu. Existe um livro, né, que inclusive tem disponível na internet, eu também vou colocar na plataforma lá no nosso site do ITA, chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aqui a gente já entra em outra coisa muito importante, que é a questão do capitalismo. Né? A ciência de você trabalhar com o capital, trabalhar com dinheiro. Né? É você trabalhar, ganhar dinheiro e utilizar esse dinheiro para os fins, né, diversos aí. Né? Mas, no caso, a ética protestante, esse espírito do capitalismo é muito diferente do capitalismo que a gente vê hoje. Né? Que explora, que oprime, etc. Né? Isso aí é o que a gente chama de capitalismo selvagem. Né? Selvagem, cruel. Mas não é desse capitalismo que nós estamos falando aqui. É da possibilidade da pessoa trabalhar e com a sua capacidade de desenvolver, de criar, se expandir e adquirir bens e ter um capital. Que isso, nessa época, era impossível. Não, primeiro, não existia essa mentalidade. A igreja romana, ela mantinha um pensamento nas pessoas, né, que para se alcançar o reino dos céus era preciso sofrer. Então, passar fome, passar frio, não ter coisa para comer, entendeu? Era a cruz. Né? E foi isso que Jesus disse lá. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não está escrito isso lá? Tá, mas não tem nada a ver com isso. Né?